Graça e paz, meus queridos. Estamos mais uma vez aqui nesse terceiro vídeo para falar sobre os eventos proféticos dos últimos dias. Teremos que fazer mais um vídeo acerca do assunto, porque eu não conseguirei esgotá-lo num terceiro vídeo. E mesmo porque não há como fazer um vídeo longo, porque a temática de falar para uma câmera especificamente, sem falar para um grupo ou estar pregando, é muito diferente. De maneiras que há uma certa dificuldade até mesmo em organizar isso, né? De maneiras que de 15 a 20 minutos, acredito eu, mais uma vez estaremos expondo essa questão com relação aos eventos proféticos. Eu quero começar dizendo que Israel, de fato, é o relógio de Deus de forma profética para os últimos dias. Nós entendemos que tudo aquilo que acontece com Israel, ali no Oriente Médio, nós temos que ficar de olho, porque com certeza tem algo da palavra de Deus que já está escrita acerca daqueles países e principalmente de Israel. Israel é o relógio profético, em outras palavras, tudo aquilo que acontece com Israel, né, seja ele de pequena ou grande relevância, precisamos estar atentos e ver o que a Bíblia diz acerca disso. E por que Israel é o relógio profético? Porque a própria Bíblia fala acerca disso. Jesus, quando falou acerca do fim dos tempos, lá em Mateus 24, ele disse bem claro assim: quando a gente vê a figueira florescer, as suas folhas nascerem, temos que saber que o verão está próximo. Em outras palavras, quando a gente vê alguma coisa muito especial acontecendo com Israel, podemos ter certeza que o cumprimento das profecias vai acontecer, de que a sua vinda vai chegar, né? E ele estava falando ali acerca do renascimento do Estado de Israel. Quem lê um pouquinho história sabe que Israel foi espalhado pelos 4 cantos da terra, e isso foi profetizado também por Jesus, lá em Lucas capítulo 21, versículo 24, quando Jesus diz que muitos judeus iriam cair ao fio da espada, né? E para muitas nações seria levado, até que Jerusalém se completasse pelo tempo dos gentios. E isso aconteceu no ano 70 da nossa era, com o general Tito, quando ele resolveu invadir Jerusalém, matou mais de 1,5 milhão de judeus e destruiu o templo. Nós sabemos que todos aqueles judeus ali tiveram que fugir e foram espalhados pelos 4 cantos da terra. E quando em 1948 a ONU deu a Israel o status de Estado, né, se concretizou Mateus 24, quando Jesus disse que quando nós víssemos a figueira florescer. Alguns estudiosos dizem que figueira frequentemente se refere a Israel na Bíblia, né, principalmente no Velho Testamento. Então, quando isso aconteceu, se cumpriu uma profecia de Jesus, né, como sinal do fim dos tempos. E, curiosamente, Ezequiel capítulo 37 também profetiza acerca disso, né? Lá em Ezequiel 37, quando a gente lê Ezequiel 37, nós verificamos que o profeta recebeu uma incumbência de Deus, né? Ele foi levado em espírito a um vale ou vales de ossos secos, sequíssimos, e Deus mandou profetizá-lo. E a Bíblia diz que quando ele profetizou sobre aquele vale de ossos secos, né, ele viu osso se juntando a ossos. E logo depois ele viu carne e nervo se juntando aos ossos, né? E a Bíblia diz que Deus mandou ele profetizar para que entrasse o Espírito, né? E ele profetizou para que entrasse o Espírito. Mas o mais interessante é que na visão dele, ele viu ossos se juntando a ossos, ele viu os ossos criando nervos e carne, mas o Espírito que ele tinha profetizado ainda não havia entrado. O mais interessante disso tudo, queridos, é que quando a gente estuda acerca de acontecimentos
históricos com relação a Israel. Isso aconteceu de forma cabal e categórica. Aquela visão, né, aquele comando de Deus para Israel era um comando profético do que ia acontecer nos últimos dias. Como todo mundo sabe, aconteceu a Segunda Guerra Mundial e Hitler, ele matou cerca de 6 milhões de judeus. Quem lê um pouquinho acerca de história sabe que os judeus eram mortos em câmeras de gás, em centenas, em milhares, em milhões, né? E nós acreditamos que Ezequiel, ele foi levado até o ano de 1945, né? Até o ano de 1944, quando Hitler começou a assassinar o povo judeu. E quando a gente pesquisa nos sites, né, em alguns sites da internet, a gente acha algumas fotos. Eu vou mostrar aqui fotos de judeus mortos. Isso aqui são ossos de judeus que morreram. Tá vendo? Vales de ossos sequíssimos, como diz Ezequiel. Mais uma foto. Vales de ossos sequíssimos. E a Bíblia diz que quando Ezequiel começou a profetizar, ossos se juntaram a ossos. No século XIX, lá para o final do século XIX, começou a haver um movimento chamado movimento sionista. E o que é movimento sionista? Vem de Sião. Eram judeus da Europa Central que começaram a ter o sentimento de fazer os seus descendentes, de fazer os judeus daquela geração ter o sentimento de formar de novo um Estado, né, que é o Estado de Israel. Eles começaram a pregar sobre isso, eles começaram a incentivar acerca disso. Isso começou a criar um sentimento nacionalista dentro de uma grande parte de judeus espalhados por todas as nações. E aí, com isso, começou a haver este movimento. Esse movimento começou a fazer com que os judeus voltassem de novo para a sua terra palestina, logo após a Segunda Guerra Mundial. Se cumpriu a primeira parte da profecia de Ezequiel, ossos se juntando a ossos. E é interessante notar que lá em Isaías 61, parece haver uma profecia dos judeus voltando, né, utilizando aviões, e assim como pássaros, diz Isaías 61, eis que eu os vejo voltando à sua terra, né, sentados em janelas. Então nós entendemos que essa primeira fase, ossos se juntando a ossos, começou a se cumprir. Então veio a segunda fase, que é a fase de carne e de nervos sendo criado nos ossos. E quando foi em 1948, quando já tinha bastante judeus ali na sua terra natal, na sua terra de origem, a história diz que a ONU decretou a restauração do Estado de Israel. Enfim, primeira fase, ossos se juntando a ossos, muitos judeus voltando à sua terra. Segunda fase, né? Ou seja, Israel voltou a ser nação. Mas faltava ainda a terceira fase, que ainda não aconteceu, que era o Espírito entrando nos ossos, entrando na nação de Israel, e isso ainda não aconteceu, e vai acontecer no ano de 1900, e isso ainda vai acontecer, e a gente ainda não sabe. Provavelmente vai ser um pouco antes da tribulação ou no início da tribulação. Mas o que nós entendemos é que Israel é o relógio de Deus para o cumprimento das profecias. Lembra de Lucas, capítulo 21, versículo 24, quando diz que Jerusalém seria pisada, né, até que o tempo dos gentios se complete. É interessante que essa profecia, mais uma profecia, se cumpriu em 1967, quando houve a Guerra dos 6 Dias. A história diz que o Egito, que a Síria, que a Jordânia, eles se aliançaram
e tentaram invadir Israel. Mas como Deus estava com Israel, e como Israel já tinha um poderio bélico bastante forte, não só conseguiu derrotar aquelas 3 nações, né, mas também conseguiu avançar mais o seu território. E aí conseguiu pegar a faixa de Gaza, ali as colinas de Golã, eles conseguiram de novo adentrar, e principalmente Jerusalém. E a Bíblia diz que Jerusalém seria pisada, né, até que o tempo do gentio fosse completo. Nesse exato momento, Jerusalém, Israel, ao ter invadido Jerusalém, se cumpriu mais uma profecia, ou seja, o tempo dos gentios foram completos, porque a ONU que dominava aquela região, a Inglaterra que ali estava, teve que entregar, né, o domínio a Israel. Então nós entendemos que a partir desse momento começou a contar os últimos dias. Eu particularmente acredito que o princípio de dores começou a contar-se a partir daquele instante. Então, como Israel é o relógio de Deus, a NASA descobriu um evento especial, tremendo, que são 4 eclipses lunares, que alguns estudiosos chamam de 4 eclipses sangrentos. E acerca desses eclipses nós iremos falar no próximo vídeo. Ele também está relacionado com Israel. Ele também é um evento profético, e esse evento vai acontecer em 2014 e em 2015. E nós acreditamos e nós esperamos, né, algo muito interessante, muito especial, que deve acontecer nesses 2 anos de 2014 e 2015. Creia que o Messias está vindo. Acredite que é chegada a hora do arrebatamento. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Graça e paz.